Olá pessoal, sábado 4 de abril, agora exatamente 11h20, estamos começando a 14ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e eu vou conduzir a conversa aqui hoje. Junto comigo está o Matheus Funiga Silvestre. E gente, tudo bem? Bom dia. Matheus que vai comentar as notícias e também gerencia as conversas que vocês colocarem aqui. Para quem não sabe, não conhece ainda o Jornal da Live, você pode participar construindo a notícia junto com a gente. Basta você deixar os comentários aqui, que a gente vai selecionando os comentários e vai debatendo em cima disso. Os assuntos foram escolhidos, inclusive, a partir das sugestões de vocês ao longo da semana. Tá? Depois que a transmissão se encerra, o vídeo ele fica disponível, gravado aqui no próprio LinkedIn, e mais tarde ele entra também como vídeo no YouTube, no Facebook e como podcast nas plataformas mais populares, SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. É só você entrar lá na sua plataforma preferida e procurar pelo meu canal Macaco Elétrico. Assine o canal e você tem também o Jornal da Live disponível no formato de podcast. Bem, os assuntos que vamos debater hoje. A questão do pico da internet, que aliás é o que está fazendo com que o Jornal da Live seja transmitido nesse horário alternativo, sábado, às 11h20 da manhã. Vamos falar também de como a Covid-19 se transformou em garoto propaganda para algumas instituições, algumas empresas, e algumas estão construindo algumas coisas muito bacanas com isso, mas outras estão meio que derrapando na curva. Ciência e criatividade, na conta da pandemia. Como inovar e como ajudar as pessoas nesse momento? Não? Vida social em tempos de isolamento. Você já pensou em fazer um happy hour e até um churrasco online? Acredite se quiser, isso é possível. Não? E uma coisa que está impactando muitas famílias. A escola invadiu a casa, né? Em tempos de distanciamento social, as crianças estão tendo que estudar em casa. Como você pode ajudar o seu filho nesse sentido? Então, estamos começando agora a 14ª edição do Jornal da Live. E para começar a nossa conversa aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, né? Quem aqui está sofrendo com instabilidade ou perda da qualidade da internet nesses dias, não? Desde quarta-feira nós temos tido vários relatos de usuários que têm tido estabilidade em plataformas como WhatsApp, Facebook, Instagram e também aqui no LinkedIn, né? O próprio Jornal da Live, que normalmente ele é transmitido na quinta-feira à noite, não? Ele não foi possível fazer essa transmissão nesses dias, porque a carga da internet está altíssima, né? Cheguei ontem, nós tentamos novamente na sexta-feira, também não foi possível. E eu fiz alguns testes, conversei com gerentes de produto do LinkedIn, com alguns profissionais da área de TI, fiz algumas pesquisas. E o fato é que, por exemplo, no Comitê Gestor da Internet no Brasil, ele identificou que já nos 3 primeiros dias do isolamento social, a internet, o uso da internet aumentou em 40% nos 3 primeiros dias. Não? E a expectativa é que isso daí ele passe de 150% em relação ao uso normal da internet doméstica. Não? Isso tem provocado várias perdas de qualidade, vários serviços. Não? O WhatsApp, por exemplo, os vídeos do WhatsApp eles estão vindo com uma qualidade inferior. O Instagram tem tido muita instabilidade porque está tendo uma enxurrada de lives no Instagram, e até a Netflix diminuiu a qualidade das imagens que estão sendo transmitidas, dos vídeos dela. Eu queria saber o seguinte de vocês, né? Quem aqui está sofrendo com perda de qualidade? Para vocês terem uma ideia, normalmente, segundo o Comitê Gestor da Internet aqui no Brasil, o pico da internet doméstica, ele é na parte da manhãzinha, antes das pessoas irem para o trabalho, e à noite, depois que elas voltam do trabalho, né? Durante o dia elas estão fora de casa. E hoje o que a gente observa é que tem esse pico da manhã e ele não cai, muito pelo contrário, quando chega às 15 horas ele aumenta muito, né? E esse novo patamar vai até às 21, 22 horas, não? O que está provocando realmente é essa confusão aí na internet. Não? Alguém aí está sofrendo com isso já? Matheus, temos algum comentário aí? Nossa, sim, até que várias pessoas aqui estão dizendo sim, de que sofrendo com a internet. A gente tem aqui a Lúcia Marley Souza, diz que ela sofreu. O Denis Castro diz que apenas nos horários de pico, que parece que foi o caso esses últimos 2 dias com a gente aqui. Uhum. A Natasha diz que também está sofrendo.
Augusto também, muita gente. A Ana Lúcia Machado diz que tá muito difícil depois das 15 horas, mais especificamente. Então, também é por volta dos horários de pico, realmente, assim, quando você pega onde tem mais lives, como no Instagram, por exemplo. Tá horrível em geral, de uma forma generalizada. O WhatsApp trava com frequência, segundo a Adriana Amaral. A Lúcia fala de como ela mora perto da Avenida Paulista e como lá a internet é horrível, é péssimo. A Paulista tem uma característica, né, que é um agravante, a quantidade de antenas lá não, e interferências realmente pega, né, desde o tempo da rádio, não. Isso é um fato. Então as antenas agora de internet vai trabalhar em outra frequência, não, também a Paulista sempre teve esse problema, não. Mas a Ana falou uma coisa, né? Ela tem problemas a partir das 15 horas e isso daí está alinhado com a informação que eu coletei ontem com o pessoal de TI, não? O pico ele realmente tem começado às 15 horas e vai até 21 a 22 horas, não? E é interessante que a conexão, né? A nossa conexão com o nosso provedor, aí, TIM, Vivo, Oi, etc., ele não é nem tanto aí que está pegando o negócio, não. O negócio ele está pegando mais nos servidores dos serviços, os servidores do serviço, enfim, do LinkedIn ou do Facebook, ou enfim, os servidores estão hipercarregados, não. E outra coisa que está super carregada são as conexões internacionais do Brasil com os Estados Unidos, do Brasil com a Europa, porque a maioria desses servidores fica fora do país, não. Então, apesar da nossa conexão talvez com o nosso provedor aqui, com a Vivo, por exemplo, não estar tão ruim, o problema vem depois, né, para ir da Vivo até, sei lá, o servidor do Facebook lá nos Estados Unidos, né, e aí o bicho está pegando mesmo. Aliás, na segunda-feira, na Pílula de Cultura Digital, que vai no ar na segunda-feira bem cedinho, eu vou tratar com mais detalhes isso daí. Alguém tem alguma sugestão aí do que poderia ser feito para melhorar essa conexão? Então, não é necessariamente uma solução, mas o Denis Castro sugere baixar episódios da Netflix, que parece que foi uma recomendação feita pela própria empresa. Você poder baixar para assistir depois offline, né? Sim. É verdade, não? E a questão de lives, gente? Vocês acham que está tendo excesso de lives vazias, assim, que agora todo mundo resolveu fazer live, não? Só que você entra em umas lives e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, não? Alguém tem essa percepção também? Pois é, e é engraçado pensar nisso, né? Tipo, nessa quantidade de lives, porque isso mostra muito algo que, de novo, aqui a Lúcia Marli está mostrando pra gente, que é essa necessidade humana de socialização, né? De ter esse contato com outras pessoas. Por isso que a gente tá tendo tantas lives agora, todo esse exagero, assim, tudo, né? Tudo, tem até churrasco, como a gente vai discutir daqui a pouco. Exatamente, né? O pessoal tá isolado, tá sentindo falta dos colegas, não? Uma amiga minha até me contou esses dias que as pessoas estão muito carentes, né? Então isso não é uma quarentena, isso é uma quarentena, não? É a carência que a gente está vivendo. É o vício já também. Vivemos uma quarentena. Bom, e o fato é, né? Realmente temos que fazer tudo online. A gente vai, hoje na nossa edição, a gente vai trabalhar bastante isso daí, não como que os churrascos, os happy hours estão online, mas também o estudo e o trabalho, não? Vamos seguir para o próximo assunto, Márcio? Vamos começar, né? Tá, vamos lá. Olha, a pandemia do novo coronavírus, ele está impactando profundamente a vida de todo mundo, não, dos profissionais, das empresas, todo mundo em casa, com medo aí do que vai acontecer com o seu trabalho, do que a sua empresa, não? E, assim, nesse cenário a gente tem que se reinventar, não? E aí, eu faço uma pergunta dedicada para vocês, não? Nesse cenário que todo mundo tem que se reinventar, vocês acham que tem gente que está derrapando na curva com propostas que não são assim tão bem intencionadas quanto parecem, não? Porque às vezes pode ser só uma mancada de comunicação. Não estou dizendo que as empresas estão mal intencionadas necessariamente, não é isso, por favor, não me entendam mal, tá? Pode ser só uma mancada, mas o fato é que, como está todo mundo com os nervos à flor da pele, com essa tensão toda de o que vai acontecer com o meu trabalho, com a minha empresa, não tem espaço para dar mancada, gente, né? E muito menos, aí sim, atitudes que são deliberadamente antiéticas, não? A pandemia está impondo algumas coisas com muita força para todo mundo. E entre elas, todo mundo está precisando se reinventar, né? E todo mundo precisa também, que está aparecendo com muita força agora, demonstrar solidariedade, não? Aqui mesmo no Jornal da Live a gente já falou de empresas que estão se mobilizando, ou mobilizando parte da sua produção para ajudar nessa crise. No caso de empresas de cosméticos e até
empresas de bebidas que estão produzindo e distribuindo álcool em gel para hospitais, não? Ou empresas de limpeza que estão doando parte da sua produção para instituições e para a população carente, né? Toda ajuda é bem-vinda, toda ajuda é bem-vinda. Pode ser por exemplos como esses daí, né, ou modificando as linhas de produção, ou cedendo produtos essenciais para quem precisa, pode ser fazendo doações financeiras, enfim, são incontáveis formas, não? Mas de novo, toda iniciativa ela é bem-vinda, tá? Mas infelizmente alguns casos ruins também tem aparecendo, não? Eu tenho assim a sensação às vezes, me digam vocês também, que eu vejo algumas propagandas na televisão, principalmente, que são umas propagandas do tipo, nós estamos com você nesse momento, mas as empresas, elas falam, estamos com você, mas elas não fazem o que elas não dizem o que elas estão fazendo, elas estão com a gente como exatamente, não? Eu tenho uma sensação muito que me desagrada profundamente, de que eu vejo que essas empresas elas estão simplesmente surfando nessa onda. Isso daí eu acho que pega muito mal. Não sei se vocês também têm essa percepção, tá? E outra coisa, como eu falei, às vezes tem algumas mancadas, não? Teve um caso aí que foi uma mancada de comunicação, uma campanha do McDonald's agora, não? Em que os arcos dourados, que são a marca, né, do McDonald's, eles aparecem separados nessa campanha, como vocês podem ver aí, não? Para dizer que a empresa está adotando as recomendações da Organização Mundial da Saúde, não? E as lojas elas foram fechadas, não? Elas continuam trabalhando só em entregas ou drive-thru e tal. E era uma campanha bem intencionada, não? Tanto que ela fez sucesso internacional. Mas aí, como eu falei, nessas horas podem surgir umas mancadas que põem tudo a perder, não? Essa campanha ela foi muito criticada, inclusive internacionalmente, principalmente nos Estados Unidos. Até o pré-candidato democrata Bernie Sanders criticou essa campanha. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos o McDonald's decidiu que não vai oferecer licença médica paga para os funcionários durante a pandemia do coronavírus, não? E isso daí pegou muito mal, porque a empresa ela se apresenta como estar junto com a gente e tal, e aí dá uma mancada dessa daí com os próprios funcionários. E como eu falei, em um momento em que as pessoas estão com o nervo à flor da pele, isso daí pega muito mal, né? Teve um caso também aqui no Brasil, dos bancos, alguns bancos que estão fazendo propagandas do tipo, nós vamos dar mais prazo para vocês pagarem seus empréstimos, mas aí quando algumas pessoas e algumas empresas foram fazer isso daí, na verdade era uma renegociação que envolvia inclusive rever taxas de juros. E várias empresas também ficam reclamando que os bancos, nesse momento de crise, eles aumentaram a taxa de juros, não? E aí não dá, né, gente? A gente está num barco, todo mundo junto nesse barco aqui, a gente precisa dar um jeito de resolver isso daí e não pode querer enganar ou pelo menos cometer essas mancadas aí, né? Já tem umas pessoas aqui falando dos bancos, realmente. Os bancos falaram, né? Porque isso apareceu. O que temos aí, Mati? Aqui a gente tem o Antônio Miyazaki falando exatamente isso, né? Os bancos estão dizendo de que estão segurando um prazo maior, quando na verdade eles só estão refinanciando isso, né? Tipo, se aproveitando da instabilidade do momento, que é, assim, sem de palavras, né? Vergonhoso, horrível. Você se sente primeiro enganado, né? Porque o banco vem na televisão e fala, nós vamos dar mais prazos, né? Estamos juntos com você, estamos querendo ajudar você, e aí na verdade faz uma renegociação que é favorável ao banco, né? Pega muito mal, né? E esse caso dos bancos particularmente foi pra mídia aí, né? Sim. A gente tem o Ângelo Brum também, dizendo que eu acho que durante essa crise, os meses em que praticamente o mundo está parado, todas as dúvidas deste período poderiam ser anistiadas, todas as dívidas, na verdade, que acho que se confundiu. Ou então foi o corretor, né? Sim, sim. Grande corretor. Não sei assim, se dá para anistiar as dívidas ou pelo menos fazer alguma coisa favorável. A gente tem visto o caso, um caso bem clássico aí, né? A questão de aluguéis, por exemplo. Nos Estados Unidos, inclusive, o governo ele baixou uma regra que não pode ter despejo nesse período, porque as pessoas, evidentemente, muita gente não vai conseguir pagar o aluguel ou pagar a hipoteca, que é o financiamento, né? E as pessoas elas não podem ser despejadas nesse período. Não quer dizer que elas não vão ter que pagar isso depois, mas vai ser feito numa condição favorável, né? Imagina, nessa crise que a gente está vivendo, as pessoas começam a ir para a rua ainda, não? Ou empresas sendo despejadas. O que as empresas, o que vocês acham? O que as empresas poderiam fazer nesse sentido, gente? Né?
O que mais temos aí, Márcio? Enquanto isso, enquanto as pessoas respondem essa sua nova pergunta, a gente tem o Sérgio Lima falando sobre a Enel, que tem lojas fechadas e mesmo assim eles cobram o mesmo valor pelos produtos. Absurdo, como ele disse. Enel é o preço de energia, né? Eles poderiam tirar pelo menos as taxas, segundo o Sérgio. Pois é. De novo, esse cenário que a gente está vivendo, nós nunca vivemos. Essa crise realmente é uma coisa inédita, nunca tivemos nada parecido, não. Então, eu vejo que a maneira como nós levávamos a nossa vida está sendo transformada. E isso significa também a maneira como nós fazemos os nossos negócios, né? Consumidores e empresas precisam encontrar um novo cenário em que isso daí se reorganize, né? E olha, aqui falaram uma coisa de que eu concordo, é a Ana Lúcia Machado, dizendo de que as empresas que não provarem seu valor agora, eventualmente, depois que essa pandemia passar, a crise, elas não vão sustentar por causa das decisões delas agora. Exato. E a gente pode até fazer que, pelo contrário, não, as empresas que justamente encontrarem um caminho e demonstrar empatia, enfim, de verdade, genuinamente, verdadeiramente, se associar a seus clientes para encontrarem juntos uma saída, eu acho que ao final dessa crise, essas empresas elas vão estar muito mais bem posicionadas. Eu tenho uma percepção disso daí. Não, exatamente. Se fizerem o contrário, elas vão estar quebrando as próprias pernas. Exatamente. Não tem outro jeito de olhar isso. A gente tem agora o Marcelo Andrade, que fala que é o que o Itaú tem feito. A prática de banqueiros antigos, que pega os contratos dos clientes e faz uma nova com condições duvidosas, taxas maiores num prazo maior. Ou seja, o cliente contrata uma dívida maior. Só assim, simplesmente. Porque no final só o banco que está ganhando disso, né? Ou seja, passa uma imagem para o público de que a instituição ela está se aproveitando da crise para aumentar ainda mais a sua fatia de lucros, né? Completamente inaceitável. Sim, não, e nessa situação, tipo, as pessoas meio que estão por conta própria, né? Até como o Salvador da Gama está falando aqui, ele viu uma reportagem que muitas pessoas de idade estão fazendo empréstimos, porque, né, é o jeito que tem agora, do jeito que está, assim, com os bancos. Aliás, a população da terceira idade, né, Salvador, eles tradicionalmente sempre foram vítimas, né, desse tipo de situação, né? A gente vê muitos casos aí de aposentados que fazem empréstimos consignados, que empresas chegam para eles com o canto da sereia, e aí depois você vê o pessoal aí numa situação super complicada para pagar esses empréstimos, e como é consignado, eles não têm nem como fugir. Então, chega a ser desumano nesse momento que a gente está vivendo, ela sempre foi ruim. Ainda falando um pouco sobre esse pessoal mais velho, a gente tem aqui o Denis Castro, mais uma vez, em que ele diz que, conversando com o pai dele, ele diz que o avô dele, ele já passou por 2 cenários de crise na vida dele, devastadores. Um deles a Primeira Guerra Mundial, e depois veio a gripe espanhola. Um caos completo. Qual foi a solução? Que todos se uniram e entenderam as dores de cada um, onde surgiram inúmeras indústrias pela vontade de partilhar. Então, realmente, assim, um negócio, como posso dizer, com boas intenções, né? Tipo, uma verdadeira corrente do bem, que é o que a gente precisa agora. Que, aliás, é o próximo assunto que a gente vai falar aqui hoje, né? A gente está contando esses casos, que são casos ruins, mas, assim, existem casos excelentes, não? Aqui no Brasil mesmo, a gente vai citar alguns exemplos, não? Inclusive, curioso que o Denis, ele mencionou isso daí, o Denis é de Juiz de Fora, não? E um dos casos é de um empresário de Juiz de Fora, né? Olha só. E o outro caso também, que é um outro empresário de Fortaleza, que foi o próprio Denis que me alertou inicialmente, não? Mais algum ponto aí ou seguimos adiante? Um último aqui, a gente tem o Paulo Farias, dizendo que as companhias aéreas têm reduzido o número de voos registrando quedas nas receitas, o que realmente, né, desde o início da crise, tem sido uma tragédia para as companhias aéreas. Aí ele continua: acredito que o turismo e a hotelaria também, devido a essa pandemia. O turismo definitivamente não é o negócio do momento. A crise ela impactou todo mundo, sem dúvida nenhuma, mas alguns segmentos foi dramático, né? E a parte de turismo é talvez um dos segmentos que mais perdeu nisso daí, né? Por um motivo muito simples, não existe turismo à distância, né? As pessoas elas querem viajar e conhecer os locais, né? Então as companhias aéreas aí com uma situação super delicada, elas estão inclusive renegociando aí, isso é um bom exemplo, né? Ou seja, elas são forçadas, não? Mas elas estão renegociando, por exemplo, a questão das passagens, das pessoas poderem remarcar passagens para até um ano depois
da data original da viagem, não sem nenhuma multa, né? Que são penalidades que normalmente existiriam, elas estão deixando de cobrar essas multas, né? Sim. Né? Bom, passamos para o seguinte tema, então, que aliás ele está bastante vinculado a isso daí, né? Que são justamente as empresas e as pessoas que estão arregaçando as mangas, não, para ajudar a sociedade, não, simplesmente com vontade de trabalhar, mas também usando a criatividade, não, usando a ciência, não. Vocês conhecem algum exemplo de empresas ou de profissionais que estão se dispondo a fazer essa transformação para ajudar a sociedade? Ou talvez vocês até façam parte de algumas dessas iniciativas, não? Eu queria contar aqui duas delas, não? Por exemplo, esse rapaz aí é o Marcelo Andrade Soares, de Juiz de Fora, né? Um empreendedor lá de Juiz de Fora. Ele trabalha com cortes a laser de grandes formatos. E o Marcelo, ele ficou sensibilizado porque os hospitais, a gente está vendo aí a crise de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual nos hospitais, não está faltando, e um negócio fundamental, porque os profissionais de saúde precisam desses equipamentos para se proteger e não ficarem doentes e poderem continuar trabalhando, não? E uma desses equipamentos é isso que o Marcelo está usando aí, que é uma máscara que chama Face Shield, que ela é colocada em cima daquela máscara N95 que cobre o nariz e a boca, não? Para evitar que, por exemplo, tenha gotículas de sangue e tal, não? E o Marcelo, ele inclusive por conta da crise, a máquina, ele teve também uma queda na produção dele, e a máquina lá dele estava parada, não? E ele pediu, ele se dispôs a oferecer a máquina dele, não? Para produzir gratuitamente essas máscaras, não? Para fazer doações, não? Ele só pedia que fossem feitas, e aliás pede ainda, doações de folhas de acetato, que é esse material, né? esse plástico transparente, vamos dizer assim, para simplificar, que ele consegue produzir na máquina dele, cada folha de acetato dá 8 máscaras dessas. Eu acho que, se não me engano, são 400 máscaras por hora que ele oferece, e ele vai doar isso daí, não? Ele só pede que alguém ajude ele com a matéria-prima. E o fato é que ele recebeu, inclusive nessa semana, uma excelente notícia. Numa gráfica, doou 2.000 folhas de acetato para ele, o que dá 16.000 máscaras que vão ser doadas para os hospitais, né? Se alguém quiser ajudar o Marcelo ainda, não, pode mandar um e-mail para o Galpão do Laser, tudo junto e sem acento, galpãodolaser@gmail.com, ou entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp 32 988 40 2909. Um outro exemplo parecido com esse, na mesma linha, é o Movimento Respira Brasil, uma iniciativa lá de Fortaleza, que também produz as face shields, que são essas máscaras, não, mas de fazer outras coisas também. Não. Na primeira semana de atividade, o grupo entregou 6.000 dessas máscaras para rede de hospitais públicos lá de Fortaleza. Eles também pedem as lâminas de acetato, né, de meio milímetro. Além das máscaras, eles também fazem esses equipamentos que estão aí à direita, né, e no centro, que são divisores e válvulas para os respiradores mecânicos, que é outra grande necessidade que nós temos hoje, né? Quem quiser conhecer mais a iniciativa pode visitar o site Movimento Respira Brasil, tudo junto, movimentorespirabrasil.com.br, ou falar com o Alberto Alan, que está liderando isso daí, né, pelo telefone 85-99181-6451. Outro exemplo bastante interessante agora nesse sentido, né, agora usando inclusive ciência, não? Uma outra empresa cedeu 3 robôs como esse que vocês estão vendo aí no meio, não? 3 robôs para triagem de pacientes com problemas respiratórios no Hospital das Clínicas da USP, aqui em São Paulo, não? Eles são controlados remotamente por uma enfermeira que faz todas as perguntas e dá as orientações, e depois ela conduz o paciente até o consultório certo, né? A ideia aqui é minimizar a chance de contágio dos profissionais de saúde. E em uma outra iniciativa, o Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, lançou um desafio para cientistas de dados para que eles criem sistemas de inteligência artificial para ajudar médicos a identificar se o paciente tem o novo coronavírus e se ele vai precisar de um tratamento intensivo ou se é uma coisa mais leve, né? O objetivo, na verdade, desses sistemas é ajudar que os profissionais tomem decisões mais efetivas, né? E aí todas as
as soluções que saírem desse desafio do Einstein, elas vão ficar disponíveis para qualquer profissional de saúde, para qualquer instituição do mundo inteiro. Né? Então veja, existem várias maneiras de ajudar, inclusive com o nosso trabalho, enfim, às vezes nós temos aí, como no caso do Marcelo, aí a máquina está ociosa, né? A gente pode ajudar a nossa sociedade. Eu gostaria de saber, vocês têm alguém aqui está participando de alguma iniciativa dessa? Ou vocês têm alguma ideia? Como que vocês veem isso daí, né? A Ana disse agora há pouco uma coisa que é muito verdade, não? As empresas que estão se posicionando dessa maneira agora, essa crise, gente, ela vai passar, ela não vai ficar para sempre, não. Essas empresas, elas vão estar muito mais bem posicionadas, inclusive, depois. Eu não estou dizendo que eles estão fazendo isso com esse objetivo, tá? Mas evidentemente que eles vão colher frutos depois. Né? Uhum. E aí, Mati, o que temos aí? Então, em geral, aqui o pessoal no chat está bem esperançoso. O pessoal falando aqui parabéns assim, para os 2 exemplos que você deu, para as iniciativas do Marcelo. É muito bom mesmo. E aqui a gente também tem o José Adriano falando de que parece que a Marinha do Brasil também está fazendo máscaras. Exatamente, né? Tem, aliás, não só máscaras, como também remédios. Nós temos laboratórios da Marinha e do Exército também, Marinha e o Exército, tem que se dizer, né? Eles estão nessa iniciativa. Várias universidades eles estão trabalhando também. Uma outra coisa que acabo de me lembrar aqui, por exemplo, usando impressoras 3D para fazer máscaras e outros equipamentos. Não? Quem foi que falou mesmo aí? Foi o José Adriano. José Adriano, né? Excelente exemplo aí, as Forças Armadas também ajudando nesse momento aí, todo mundo junto, né? Roberto César Paiva está aqui de novo. Ele está falando aqui sobre algo que ele mencionou há umas 3 semanas atrás, mais ou menos. Falando sobre como o Brasil ele tem muito potencial e tem um espírito empreendedor, mas o que falta aqui para que essas coisas deem certo, a gente tenha mais de tudo isso, é que os governantes tomem vergonha na cara. Concordo, tem que concordar. Não? Na verdade, o governo ele precisa dar o exemplo, né? Bons exemplos, porque todo mundo está junto nisso daí. E o governo ele tem uma das funções essenciais da existência, né, de governo é manter a vida das pessoas, né, e manter as boas condições da sociedade, não? Porque senão, se não for para isso, para que serve o governo? Não? O governo não é uma coisa que existe para ele se manter, o governo existe para manter a sociedade. Não? Sim. A gente tem aqui o Gustavo Ribeiro agora, falando de que ele tinha ficado sem saber se o Marcelo tinha conseguido dar sequência ao negócio dele depois de publicar o vídeo, mas ele fica contente agora em saber que com a notícia agora da produção e das doações. É bom mesmo, é bom que esse tipo de coisa se mantenha, é bom apoiar esse pessoal sempre. O Marcelo felizmente conseguiu essa doação aí aliás, muita gente realmente entrou em contato com ele, não, ele até vi uma reportagem dele anteontem, não, dizendo que ele não está nem dando conta do WhatsApp, não, mas sempre existe espaço para ajuda, para doações, pessoal, porque, enfim, uma hora essas 2.000 folhas acabam. Quem tiver mais para doar é bem-vindo, não só pro Marcelo, mas pro Alan lá de Fortaleza, que também faz esse serviço, né? E eu acredito que existam outros espaços no Brasil, e se não existem, eu espero que, inclusive com essa conversa e com exemplos que a gente tem visto na mídia, outras empresas tomem essa iniciativa, não? E todas elas vão precisar de apoio, todo apoio ele realmente é bem-vindo. Ou aqui mesmo, quem sabe algum de vocês aí se inspire com essas histórias e Exatamente, né? Seria muito legal, né? A gente tem aqui o Denis de novo, ele tem uma pergunta sobre o que eles estão fazendo nesse cenário, em que eles têm que ir para esses lugares mais movimentados, assim, quando eles estão indo para a rua, eles estão usando máscaras de pano, o que é um bom ponto, porque recentemente foi a própria OMS, se não me engano, né? Exato. Que eles alteraram um pouco as recomendações deles, porque no começo as máscaras de pano só deveriam ser utilizadas por aqueles que estavam doentes, para que não contaminassem, enfim, aqueles que estivessem ao seu entorno. Mas agora eles mudaram e falaram, não, agora é legal que todos usem as máscaras, não só os doentes e não só os médicos, porque para evitar assim, de que você seja, no caso de um assintomático, e você está carregando o vírus, mas você não sabe que está infectado. Então se você usa máscara, acaba servindo como uma proteção. Então, bem lembrado, Denis, é uma boa ideia agora, pelo visto. Mudou essa recomendação do OMS, né? Na quinta-feira teve essa mudança. Não? De fato, de certa forma, o que acontece? A máscara continua valendo a afirmação anterior de que a máscara ela é muito mais eficiente para evitar que uma pessoa contagiada dissemine o vírus, tá? Do que uma pessoa que ainda não tem o vírus se proteger.
Tá? É uma barreira a mais, essa talvez seja a grande mudança no discurso da OMS. É uma barreira a mais para evitar que você realmente se contamine, mas o mais importante de você, se você precisa sair rapidinho, sei lá, ir no supermercado, assim, usar a máscara até com uma visão mais social, no sentido de que não só para você se proteger, mas principalmente para evitar de contaminar outras pessoas. O principal objetivo da máscara é que você não contamine as outras pessoas, tá? Agora, a outra coisa que é importante dizer que também é uma recomendação da OMS, é que vocês façam as máscaras em casa, né? Vocês coloquem aí no YouTube, na internet, no Google, é muito fácil. Sim, descobrir como você fazer uma máscara em casa e por que isso não. Porque as máscaras profissionais, elas devem ser deixadas para os profissionais de saúde, porque está faltando máscara, gente. Tá? E no hospital, a máscara profissional, ela faz uma super diferença. Então, a recomendação é, sim, use máscaras, mas máscaras feitas em casa, e deixem as máscaras profissionais, né? Não comprem essas máscaras profissionais, deixem isso para os profissionais de saúde, porque eles realmente precisam. A Roberta Conde trouxe aqui agora mais um exemplo legal dessas iniciativas. Ela está citando aqui a Braille, que é uma indústria de São José do Rio Preto que está fabricando materiais cardíacos e que também está estudando para fabricarem um aparelho que auxilia o pulmão. Então, realmente seria os respiradores artificiais, sim, né? Os ventiladores, sim, como dizem, que está em falta. É a grande cisma, não? Porque, ironicamente, não, ironicamente, mas de certa forma quase tudo hoje é assim, o maior produtor é a China, e a China não está dando conta de atender as demandas do mundo inteiro, né? Inclusive, teve um caso esses dias do governo da Bahia, que tinha comprado uma carga de respiradores lá da China, e aparentemente quando chegou para fazer escala na Flórida, o avião ficou por lá mesmo, porque pelo que consta o governo americano pagou mais por esses equipamentos e ficou lá para os Estados Unidos. Então é verdade, a Roberta, né? Foi a Roberta. Está muito bem colocado. Existem várias empresas, inclusive startups, tentando usar a criatividade, usar a ciência, inclusive para criar respiradores mecânicos mais baratos, né, mais fáceis de produzir, né? Ver que todo mundo está junto nisso daí, né? Opa, olha só, acho que a gente tem a nossa primeira iniciativa dos comentários. Opa! A Ana Lúcia Souza Machado. Ela diz que dentro do setor dela, que é de eventos, ela está promovendo um evento online para comerciantes da região dela, para ajudar esses empreendedores a encontrar novas saídas. Então será uma semana de palestras online, essa agora que está por vir. Isso é legal. E é assim que ela está ajudando, é como ela pode ajudar, mas olha, Ana Lúcia, parabéns. Eu acho que é um excelente exemplo, parabéns mesmo, Ana. Eu acho que todo mundo aqui tem que colocar um pouco de si, né? Quem aí, sei lá, se você é um cientista de dados, você realmente pode participar do desafio do Einstein com a sua habilidade para desenvolver esses sistemas. Mas no caso da Ana, que ela é uma profissional de eventos, ela está ajudando, criando eventos online para ajudar, enfim, os empresários da região a passar por isso daí, né? Acho que cada um aqui pode realmente colocar um pouco de si, né? O José Adirânia, ele voltou aqui mais uma vez e fala de como lá no Nordeste, enfim, o setor cultural deles é bem forte e bem unido, assim, é um dos maiores polos de cultura que tem aqui. Uhum. O povo está à disposição de trabalhar junto, assim, se unir para fazer as máscaras de pano, o que for, mas o problema, mais uma vez, parece que são os governantes, assim, que não dão um incentivo necessário, a verba para que eles possam criar campanhas que, putz, viriam a calhar muito agora, não é? Pois é, gente, mas a gente tem visto aí, né, os governos, infelizmente, batendo cabeça um contra o outro, fazendo política e tudo mais. Eu acho que a gente deve tomar aí essa iniciativa em nossas mãos, dentro do possível, né, e como o caso do Marcelo e do Alan, do Alberto Alan aí, que se eles não conseguem fazer sozinhos, pedir ajuda, não, porque eu acho que está em nossas mãos aí, tá? É claro que seria ótimo se os governos nos incentivassem com organização, com comunicação, ou até mesmo com doações, enfim, com financiamentos, não, mas o que eu tenho observado é que realmente quem está fazendo acontecer são as iniciativas particulares, aí, privadas, seja de profissionais, seja de empresas, seja de instituições, não, que estão indo em frente. Eu acho que cabe a nós aí, e o governo, enfim, ele tem outros problemas, né, a questão da saúde, aí, o Ministério da Saúde fazendo
um belo trabalho nesse momento. E também o Ministério da Economia aí para resolver essa questão aí, enfim, de ajudar empresas e os próprios profissionais aí a passar por isso daí. Então eu acho que quem puder ajudar com o que tiver, vamos em frente, né? Bom, dá tempo de mais um comentário? Mais um comentário e a gente parte para o próximo assunto, então. Acho legal lembrar aqui uma coisa que o Salvador está falando, de que os cientistas brasileiros, inclusive, eles estão na vanguarda para descobrir uma vacina para o Covid-19. Muito bem lembrado, Salvador. Então, grande iniciativa, assim, muito bom, assim. Parabéns aos nossos cientistas também. O pessoal tem várias frentes aqui, né? O pessoal da USP. Foi aqui que a gente descobriu se não me engano, como que era, o código genético. A gente fez o sequenciamento genético do genoma, né, do Covid-19 em tempo recorde, né? Aqui em São Paulo, né? O pessoal do Instituto Adolfo Lutz e da USP, né? E aliás o Instituto Adolfo Lutz, a Fiocruz também, eles têm trabalhado, e o Instituto Butantan também, né? O Instituto Butantan que é um centro de excelência de produção de vacinas, então todos eles estão trabalhando aí em busca de duas coisas, né? Duas coisas absolutamente importantes. Uma é a vacina para prevenir o contágio, né? Que é uma coisa que infelizmente demora muito tempo, mas a expectativa é que no ano que vem a gente já tenha vacinas para isso. E outra coisa que deve sair mais rápido é a questão de um remédio para curar, né, quem que já está contaminado. Tem até as pesquisas com a hidroxicloroquina, que ainda não tem nada confirmado, mas enfim, estão sendo feitas pesquisas, né? E fica de novo aqui a recomendação de não tomar de maneira nenhuma cloroquina por conta, gente, por favor, não façam isso. O remédio ele causa efeitos colaterais que podem ser perigosíssimos e até fatais, né? Isso é uma droga que deve ser usada apenas em ambiente hospitalar e com orientação médica profunda, né? Então, a gente viu aí pessoas comprando a cloroquina, né, até zerando estoque de farmácias. Não façam isso, né? Não, sério, gente, assim, independente de quem ou que diga de que isso parece demonstrar resultados, que é uma boa ideia, não escutem. Tipo, não é oficial e tem pessoas que precisam desses medicamentos para outras coisas, para outros problemas que, enfim, elas não podem ficar sem isso. Então, cuidado só e atenção. Bom, seguimos aí para o próximo assunto, né? Vamos lá, pessoal. Nesse momento aí, né, como a gente falou até agora há pouco, né, as pessoas estão aí com saudades dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, né? E aí eles têm usado a tecnologia até para se aproximar e diminuir um pouco essa saudade aí, né? Tem as lives aí, né? Mas por favor, gente, cuidado com as lives vazias aí que estão carregando a rede, mas existem algumas ideias muito interessantes, né? Que o pessoal tem feito encontros virtuais, não, happy hour, aniversários, né, e até churrasco, né? Isso não é coisa de maluco, não é coisa de nerd, não. É uma situação que a gente vive e o pessoal está usando criativamente a tecnologia nesse sentido, não? Por exemplo, não, aqui inclusive que vocês estão vendo aqui uma tela do Zoom, né, que eu participei de uma pizzada há alguns dias com os colegas que são influenciadores da SAP que eu faço parte, não? E qual que é a brincadeira? Como que funciona esse negócio? No caso da pizzada virtual, né? Todo mundo estava comendo uma pizza, tomando seu vinho em casa, né? E a gente se reúne dentro desse ambiente virtual e fica conversando, como nós conversaríamos se estivéssemos presencialmente. Não? Claro que não, enfim, não existe a presença aí, né? Mas as conversas são excelentes. Não? A gente ficou mais de uma hora aí nesse evento virtual, não? E é uma maneira que o grupo encontrou para se encontrar, para jogar conversa fora. E tem coisas bem legais, né? Para grupos menores, a gente pode usar até comunicadores instantâneos como o Skype, Google Hangouts. Não? Para grupos maiores tem o Zoom, né? Esse daí, e outras opções, o Cisco WebEx, né? O Microsoft Teams, o Google Meet. Inclusive muitos deles estão liberando gratuitamente nesse momento de distanciamento social, eles estão liberando versões, serviços que seriam pagos para que as pessoas se encontrem nesse sentido, não? E teve até um outro caso, que é esse outro aplicativo, que é o House Party da Epic Games, que ele ficou popular recentemente por conta da distanciamento social. Mas nessa semana começou a rolar nas redes sociais boatos de que ele teria sido hackeado e que dados de usuários teriam sido roubados, inclusive, né? A empresa evidentemente negou e, aliás, ela chegou a oferecer $1 milhão para quem conseguisse comprovar isso daí, né? Bom, tudo isso é muito legal, não?
Mas aqui algumas dicas de segurança, então, acho que valem dizer, né? Bom, por favor, evidentemente, não oferecer acesso a esses aplicativos quando você instala a informações que eles não precisam, como, sei lá, suas curtidas. Não. A gente dá acesso quando só para que ele realmente precisa. Não criar senhas muito fáceis de adivinhar para evitar a ação de hackers, tá? Não gravar nem fornecer informações financeiras no aplicativo, não. E como qualquer festa, não, escolha com quem você vai falar e o que você vai falar, né? O pessoal às vezes acha que por estar online pode fazer o que quiser, né? E não é nada disso, né? Não existe essa história de vida online e vida offline, é tudo uma coisa só, né? São diferentes instâncias da nossa vida. Aliás, nesse momento que a gente está vivendo, a gente está aprendendo isso, se não é pelo amor, é pela dor, como diz o ditado. A gente está aprendendo que a vida online é a nossa vida, não? Então, os cuidados são os cuidados de sempre, né? Eu queria saber agora, né, vocês aí, alguém já participou ou está participando desses eventos online? O que vocês acham disso? Acham isso loucura? Como tem sido essa experiência para vocês, né? E aí, Mate, temos alguém aí? Então, por enquanto ainda nada, mas enquanto o pessoal pensa um pouco na resposta e escreve a respeito do que você acabou de falar. Inclusive, enquanto está falando isso, alguém acabou de mandar algo aqui, então eu vou ler agora. O Salvador da Gama disse que semana que vem ele e os irmãos farão uma chamada de vídeo para a tia dele, que vive em Portugal e fará 90 anos. Olha que legal. Parabéns. Até aqui em casa a gente fez algumas coisas já, né? É verdade, a gente fez já 2 aniversários e é interessante que às vezes essas festas virtuais elas conseguem unir pessoas que normalmente não participariam, né? Nós tivemos aí 2 festas de aniversário com participantes distribuídos em 3 países e 5 cidades diferentes, né? Coisas que se fosse a festa presencial não ia acontecer, né? E todo mundo participou e cantou parabéns e fez o brinde na sua casa. Só não deu para mandar o bolo por FedEx, assim, mas fora isso foi divertido, né? O Gama, ele disse que ele propôs o Zoom, mas disse que a tia dele talvez tivesse dificuldades. Só que a gente também teve esse mesmo problema com algumas pessoas. Mas o Zoom não é tão intuitivo assim, né? Como para quem não é muito da área, não. Mas é uma opção para quem tem muita gente. O Zoom suporta até 100 pessoas na conexão. A Tânia Margarida Prado tá falando de que sim, que ela tá usando isso e é com as aulas de EAD dela da faculdade. Então, também, eu também. É bem normal, assim, tipo, muita gente tá tendo isso agora e, eu não sei, até agora eu pelo menos, falando por mim mesmo, eu tenho tido uma boa experiência, assim, é algo diferente, definitivamente nunca tive algo assim, mas nem você nem ninguém, né? É um processo novo. Tem sido legal, assim, acho que tem sido bacana e dentro do possível tem sido bom ter visto as pessoas de novo também. Que mais? Lúcia Marlita falando, eu sou sinestésica, então esse tipo de coisa não me atende. Pois é, entendo perfeitamente, Lúcia, o que você quer dizer, né? É duro você não poder tocar as pessoas, né? Pessoas sinestésicas, elas precisam disso daí, né? Mas eu tenho até brincado com alguns colegas, assim, né, que várias comemorações elas estão se perdendo ou estão sendo só online, não. Mas eu falo que depois da pandemia vai ter a pan-comemoração, né? A gente vai ficar acho que uma semana em festa. Nossa, com certeza. Tirando um atraso aí quando for novamente seguro fazer isso daí, né? Não, eu consigo ver isso muito claramente. A quantidade de festas que as pessoas já devem estar combinando, assim, só para depois da pandemia. Certeza. O Denis está falando de que ele participou de uma rodada de negócios em que o convite veio de Maringá e foi sensacional, nas palavras dele. E é legal isso daí, né? Porque a gente está observando que eu tenho visto pessoas profissionais, empresas fazendo negócios com outras empresas muito distantes que normalmente elas não fariam. Então, se dá para dizer, sempre dá para tirar alguma coisa boa, não? De tudo, até de uma situação como essa da pandemia, não? Uma das coisas positivas é que as pessoas estão aprendendo a trabalhar à distância, né? E inclusive fazendo negócio com empresas muito distantes, né? A globalização veio de um jeito aí ou de outro, né? Isso é bom nesse caso. Sim, mas pois assim, acho que das comemorações aqui que o pessoal está tendo, as reuniões, acho que por enquanto pelo menos é isso. Bom, vamos partir para o próximo assunto, que na verdade ele também está associado. A gente estava falando aí tanto de home office, aliás, home office caiu na boca do povo, né? Nunca se falou tanto de home office, dicas de home office. Eu mesmo cheguei a fazer 2 vídeos para
falar assim, dicas de como fazer o home office, como na verdade não ficar só na teoria e partir para a prática, isso daí não. Mas uma coisa que aconteceu com mais força nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, não, é que as escolas já estão sem aula, né? Há umas 3 semanas, né? Em alguns casos 3 semanas de escolas que estão sem aula, não. E alguns casos, como escolas públicas, foi decretado simplesmente que as férias seriam antecipadas, mas muitas escolas, elas estão, na verdade, oferecendo a possibilidade de os seus alunos estudarem em casa, não? Então, o que a gente está vendo é que as crianças e adolescentes, na verdade adultos também, né? Todo mundo hoje está estudando em casa, que é uma coisa nova isso daí, não? E que promove um impacto na família inteira, no caso de crianças, não? Porque, imagine só, segundo a Unesco, tem mais de 1 bilhão de crianças e estudantes, enfim, adolescentes do mundo inteiro em recesso escolar por conta da pandemia, ou pelo menos em casa, não? E algumas escolas estão realizando as atividades à distância, né? Em outras que não estão fazendo isso, cabe aos pais fazerem algo para manter, enfim, os estudos vivos, não? Mas mesmo para as crianças que estão com as escolas ativas remotamente, não, os pais eles precisam estar presentes, e isso daí gera um fator que eles também nunca tiveram que lidar, que é ter que conciliar o home office com o homeschooling. Né? Está todo mundo junto em casa, no mesmo ambiente, dividindo os mesmos recursos. Às vezes só tem um computador na casa, então tem que dividir o horário para todo mundo que tem que estudar e todo mundo que tem que trabalhar, a própria divisão do ambiente, não. Isso é uma situação nova, não. E no caso de crianças, particularmente, adolescentes, isso fica mais fácil, porque eles já têm mais traquejo, mas no caso de criança, os pais, eles precisam ficar em cima das crianças, porque elas não têm ainda essa disciplina de estudo, né. Eu queria saber de vocês aqui, né, quem já está passando por isso, né? Quem tem filhos que estão estudando em casa e estão precisando da ajuda dos pais, né? E como que vocês estão ajudando isso? Como que vocês estão dividindo o seu tempo nisso daí, né? Outra coisa bacana que os pais podem fazer nesse momento é ajudar os filhos a planejar a semana de estudos, não? E complementar esses estudos depois com filmes, séries, jogos, que aliás é uma coisa que é legal para toda a família junto fazer, não? Até fazer, enfim, visitas virtuais aí em museus, enfim. Estudar se transformou em uma coisa feita dentro de casa também. E os pais, eles estão nesse cenário, eles viram quase co-professores, não? Principalmente com as crianças. Não? Alguém aí já está passando por essa situação? Como tem sido essa experiência para vocês? Não? E quais dicas vocês podem compartilhar conosco aqui? E aí, Mate, como estamos aí de comentários? Enquanto isso, assim, um pouco antes das pessoas aqui começarem a escrever suas respostas, a gente tem uma pergunta interessante, assim, o pensamento da Franciane Emiliano, em que ela pensa, tipo, putz, será que, mesmo depois dessa pandemia acabar, será que as pessoas e as empresas vão, sabe, já estar acostumadas, e não só isso, mas vão ter gostado dessa ideia, tipo, de ter, desse distanciamento, de ter tudo essa distância? Ela realmente sugere um novo momento de maior distanciamento social que possa vir depois disso. Medo das empresas gostarem desse distanciamento e a hotelaria de negócios sofrer com isso, sabe? Isso é uma paranoia que eu tenho às vezes também. Nossa, e se as pessoas gostarem disso aqui? Né? Mas é um negócio meio, parece aqueles filmes de futuro distópico, não? Ou Black Mirror. Ou Black Mirror, né? Mas, Franciane, excelente pergunta. Eu acho que as empresas, quando passar por tudo isso, seja mais cedo ou mais tarde, tá? As empresas elas estarão diferentes e as pessoas estarão diferentes. Porque, como eu falei agora há pouco, elas estão sendo apresentadas de uma maneira violenta, não? A alternativas, não? De como você continuar levando a sua vida à distância, sem a presencialidade. Eu acho que quando passar por tudo isso, enfim, as pessoas vão voltar a se encontrar, evidentemente, os negócios vão voltar a ser feitos. Imagina restaurante que hoje é só delivery. Não, as pessoas vão voltar aos restaurantes. Mas, por exemplo, só para ficar no exemplo do restaurante aí, eu acho que a gente vai observar muito mais delivery depois disso do que agora, porque as pessoas elas vão ter descoberto alguma vantagem que talvez elas não tivessem percebido antes. Os restaurantes também eles vão perceber que eles podem atingir públicos que eles não atingiam antes por conta do delivery. Então eu acho que vai surgir alguma coisa
diferente quando esse processo todo passar. Tá? As empresas e as pessoas definitivamente não serão as mesmas. Né? Eu só espero que realmente as pessoas não fiquem todas enfurnadas na sua casa para sempre e aí por opção. Né? Tipo, acho que a gente vai voltar realmente para os restaurantes e tudo mais. Né? Temos aqui conosco agora o Lauri Sericato, que é consultor em educação. Lauri, grande Lauri. Ele fala assim, que as escolas não sabem sempre pela internet, os professores nunca fizeram isso, então eles não conhecem ferramentas, eles não têm ideia de como transformar online aquilo que eles fariam presencialmente, e nem assim, nossa, que programa eu vou usar, assim, tipo, como vai ser meu planejamento agora. Segundo o Lauri, eles não têm nada disso, então eles estão testando enquanto fazem, vendo que dá certo, aprimorando a cada dia, a cada semana de isolamento. E essencial, isso é essencial para conter o novo coronavírus, mas assim, tipo, enquanto esse processo não seja, né, 100% aperfeiçoado, como ele mesmo coloca aqui, eu vou dizer também, pais tenham paciência. Pais tenham paciência. Lauri, né, Lauri é uma autoridade nesse assunto, né, muito feliz de ver ele aqui participando da nossa conversa. Né, obrigado aí pelo seu comentário. E é verdade, Lauri, né? Ninguém sabe o que está fazendo. Porque, na verdade, a gente não teve tempo para isso. Não. Ninguém avisou com antecedência que ia ter uma pandemia e ficar todo mundo em casa. Então, sim, é verdade. As escolas elas não sabem exatamente o que elas têm que fazer. Os professores não sabem que linguagem usar. Porque, quando eu digo linguagem, não é só palavras, não. A questão da tecnologia, qual é o sistema que eu vou usar, como que vai ser o relacionamento com os meus alunos, vai ter só aulas online ou a gente vai fazer fóruns, eu vou mandar materiais para fora, como que eu vou fazer a correção das coisas que os alunos fizerem. É uma enxurrada de questões que são postas e que nós estamos juntos aí, né, nesse momento, tentando encontrar essa resposta. Né? E o Lauri disse corretamente, nesse momento os pais eles precisam ter paciência. E as escolas e os professores precisam da parceria dos pais nesse momento. Né? Os alunos precisam ter paciência também, porque é uma quebra da rotina deles de estudo, uma coisa completamente nova. Né? Eu vejo que, inclusive, alguns professores, como eles estão encontrando qual é esse caminho, às vezes vem até um exagero de atividades, porque todo professor, a cada aula, quer dar uma atividade, e aí você vai ver que tem uma enxurrada de atividade para alunos, e os alunos estão meio que pirando com isso daí. Mas enfim, tudo isso daí é um processo que a gente está tendo que passar, mas eu acho ótimo que pelo menos exista uma tentativa. Do lado dos professores que estão dando duro aí para encontrar esse caminho, eu acho que os professores também precisam ter uma certa flexibilidade com as entregas dos alunos, né? Porque a dificuldade é de todos os lados. Não? Então é um processo mas eu acho que no final das contas, assim como esqueci o nome da moça que ela falou das empresas que vão ficar diferentes. Pode se acostumar. Foi a Franciane, isso. Franciane, né? As escolas, elas certamente também ficarão diferentes, né? Eu acho que até depois de toda essa loucura, eu acho que a gente vai encontrar maneiras diferentes de estudo também e até mais eficientes. A gente tem outra pessoa aqui da área de educação, a Natasha, que é professora particular de francês. Olá, Natasha. A minha filha com 2 anos, eu tento evitar de colocar ela na frente das telas, mas agora que a escola virou virtual não dá. Vem várias tarefas que tem que ser na tela e acho ruim até porque se pagou bem caro pelos seus livros. É verdade, mas de novo, né, Natasha, é um excelente ponto esse que você traz, que é a questão também do material didático, né? O material didático agora, qual é? Né, os livros, enfim, os professores eles podem até usar os livros para olha, da atividade da página tal, alguma coisa assim, mas o fato é que hoje é totalmente intermediado pelas telas, não? E enfim, é um cenário novo, né? O material escolar ele não está previsto, a maior parte do material escolar ele não está previsto para rodar no meio digital, né? Então é outro tremendo desafio, né? E é bem colocado aí, Natasha, que é da área da educação, né? Trabalha aí como professora também. A Lúcia tem que até ajudar a Natasha e ela dá uma dica para ela. Diz para ela abrir o livro do lado da filha e ler junto com ela, para assim criar talvez um incentivo à leitura e, sabe, assim desse jeito tornar o aprendizado um pouco mais prazeroso de certa forma. É uma boa dica da Lúcia aí, né? Mas de novo, né? A presença dos pais, principalmente entre os pequenininhos, não? É essencial, né? Hoje agora os pais eles precisam se envolver de uma maneira que talvez nunca tivesse se envolvido antes, né? E que é um problema no sentido de que
Os pais eles também estão trabalhando em casa e, de novo, como eu falei agora há pouco, não tem que dividir o tempo, né? Todos os recursos e o tempo também é um recurso, tem que dividir aí para colocar todo mundo dentro dessa nova realidade, né? Sim. O Lauri aqui mais uma vez, dizendo de que a grande dificuldade dos professores é que eles não são culpados, e de fato não são, e que não foram formados para elaborar uma sequência didática. Exato. Sempre usando o livro didático como base, os livros não estão adequados para o digital. Então, pensando um pouco nisso, talvez, quem sabe, a gente possa ver mudanças nos cursos de pedagogia, não é? Na faculdade. Eu acho que essas mudanças elas são lentas, né? E elas, enfim, imagine que digamos que a gente promova essas mudanças nos cursos de pedagogia, elas, na melhor das hipóteses, elas estariam valendo a partir do ano que vem. E aí tem 4 anos aí de formação, ou seja, os profissionais realmente capacitados para essa nova realidade eles vão chegar no mercado daqui a 5 anos, né? Então tem um período aí que os professores que já estão em atividade, eles vão precisar ser reciclados e aí é necessário o apoio das instituições, dos governos, enfim, para que eles recebam uma reciclagem, porque como o Lauri colocou, eles não são, eles não têm culpa disso daí, eles não foram preparados, ninguém foi preparado, né? Como a gente está falando aqui de educação agora, nesse momento, mas a gente está vendo aí profissionais de todos os segmentos tendo que se reinventar com a faca no pescoço, que é um negócio complicado, né? Porque temos que continuar produtivos, não em um cenário totalmente adverso e pelo qual a gente não foi preparado, né? Mas no momento para os professores parece que é isso mesmo, só ter essa nova mentalidade, aceitar isso e como o Lauri acabou de colocar aqui agora, ter essa didática de começo, meio, fim, maior flexibilidade com datas, entrega de tarefas, é o que tem que ser feito agora, né? Não, e assim, eu queria deixar aqui uma mensagem de que é possível fazer, gente, né? É duro, dói, tá doendo muito, tá doendo para todo mundo, né? Mas eu acho que com o apoio, inclusive com um pouco de empatia de todos os envolvidos, todo mundo tem que se envolver, né? No caso da escola, os clientes são os alunos e os pais, né? Eles precisam ter empatia com isso daí também, mas isso vale para todos os segmentos, né? A gente está num processo de transformação aceleradíssimo, que precisa ser feito em curto espaço de tempo. É possível encontrar caminhos, né? Claro que para alguns segmentos é mais fácil do que outros, né? A gente citou agora há pouco o caso do turismo, que é um segmento que é extremamente difícil, isso daí, né? Vai sofrer muito, mas em qualquer cenário a gente precisa ter o apoio e a empatia mútua de todos os atores envolvidos, né? Sim, a Marlúcia Alves, parece que ela chegou aqui no acréscimo do segundo tempo, mas ela trouxe... Bem-vindo, é sempre a tempo. Claro, ela trouxe aqui algo interessante, assim, porque... De novo, assim, temos vários cursos online gratuitos disponíveis agora, sim, não é? várias instituições, então, inclusive na GV. Sim, então aí muito bem lembrado, assim, tipo, é algo bom, assim, para se fazer durante a quarentena, ou quarentena, chama como você quiser. Mas é interessante, bom comentário, Marlúcio, parabéns. Eu tenho falado, né, nos meus artigos, nos meus posts, nos meus vídeos, né, aproveitem esse espaço criativamente, pessoal, até mesmo... no mínimo a gente ganhou aí o tempo do que a gente ficava preso no trânsito, né? Porque a gente está em casa agora, né? Aproveite esse tempo criativamente. Uma das melhores coisas que a gente pode fazer é se capacitar, né? Quem já está, enfim, já se formou, não? Fazer cursos de extensão, tem coisas gratuitas, tem outras opções pagas excelentes aí que valem a pena serem realizadas nesse momento, né? Inclusive eu tive a alegria de ver que as minhas turmas da PUC, né, 4 turmas aí na área de comunicação, de marketing, de customer experience, estão começando, os alunos comparecendo, não, e nós vamos começar a partir dessa semana esses cursos lá na PUC à distância, né? Então veja que é possível fazer um trabalho incrível e aproveitar positivamente esse momento adverso que a gente está passando, né? A Lúcia Marli aqui, que também é professora, diz que de uma certa forma os professores despassarem das aulas à distância deixa eles mais protegidos dos alunos, como ela colocou, e no caso ela se refere a situações de violência com o professor. Bom, isso é um outro problema gravíssimo que a gente vive, né? E o Brasil, infelizmente, a gente tem péssimos casos aí, não,
de violência dentro de sala de aula, violência entre alunos, violência entre Aluno alunos com e professor. professores, né? Bom, isso é um outro problema, né, gravíssimo, e nesse caso os professores realmente estão mais protegidos, como a Lúcia sugeriu, né? Mas eu gostaria muito, muito mesmo que esse problema fosse resolvido, porque isso é uma tragédia na educação brasileira, né? Vamos encerrando, Mate, porque nós estamos aqui passando o nosso tempo numa conversa excelente, onde acabamos de dar 1 hora aqui. Peço desculpas realmente aí os transtornos por conta de não termos conseguido realizar a Jornal da Live no dia normal, mas é algo que está realmente além da nossa capacidade por conta justamente da carga da rede, não? Vamos encontrar um novo horário e o que tudo indica vai ser na parte da manhã, né? Sim. Aliás, se vocês quiserem deixar sugestões aqui nos comentários de dia e horário que vocês gostariam de ver o Jornal da Live, eu agradeço. Porque o Jornal da Live ele realmente é totalmente feito com a colaboração de vocês. Os temas são vocês que escolhem e nós discutimos aqui também ao vivo, tá? Aí o horário vocês também podem sugerir, portanto. Então, agradeço a presença de todos vocês, né? Agradeço ao Mate também. Sim, né? Não, pessoal, obrigado não só por participarem, mas também pela paciência de vocês com a gente com tudo que aconteceu. Não, tem sido difícil mesmo. Mas obrigado, foi uma conversa de altíssimo nível, fiquei muito satisfeito, espero que vocês também tenham gostado. Na semana que vem a gente se encontra possivelmente na quinta-feira de manhã, eu mantenho vocês informados. Pessoal, um abraço, até mais. Tchau, gente. Tenham um bom dia, um bom fim de semana e se cuidem. É isso aí. Até. Lavem as mãos. Tchau. Lavem as mãos.